Neste tutorial vamos resolver uma equação não linear, no caso uma equação transcendental, utilizando o Python. Esse tipo de equação já foi resolvida no Excel, através do recurso ATGMeta e do Solver. Então, para maiores detalhes desse problema, eu sugiro o vídeo de como resolver a equação transcendental no Excel. No caso no Excel, observe que para esse problema aqui, para essas condições, o valor da nossa variável de interesse, que é o fator de atrito, foi de 0,017452. Resolvemos também essa equação utilizando a rotina F0 do MATLAB, Está aqui o valor do fator de atrito, 0,0175, E aqui no Python, vamos resolver essa equação utilizando a rotina Fsolver. Então aqui eu importo no Py, importo também Fsolver a partir de SciPy Optimize. Aqui eu entro com meus dados da equação, que é a rugosidade. Deixa eu colocar aqui a apresentação. Lembrando que essa equação aqui é a equação de Colebrook-White, é a equação utilizada para determinar o valor do fator de atrito. O fator de atrito é utilizado para cálculo de perda de carga em tubulações. Então aqui eu entro com a rugosidade, com o diâmetro do tubo e o número de Reynolds. E aqui eu defino a minha função que eu chamei aqui de g de f, aonde f, que é o fator de atrito, é a nossa variável de interesse. Lembrando que uma equação transcendental é uma equação que contém termos como logaritmo, exponencial, e eu não consigo aqui explicitar ela em função da minha variável de interesse, no caso aqui da variável f. Então eu escrevi ela aqui dessa forma, aonde eu tenho aqui toda a minha função, g de f, e aqui eu escrevo a equação, que é menos 1 sobre raiz de f menos 2 log, na base 10, de tudo isso aqui, da rugosidade, dividido por 3,7 vezes o diâmetro, mais 2,51 dividido pelo número de Reynolds, dividido pela raiz do fator de atrito. Então aqui eu faço a chamada de Fsolver, aonde eu entro aqui nesse primeiro parâmetro com minha função, que é a função g de f aqui, e aqui a minha estimativa inicial, 0,005. Aqui eu peço para imprimir o valor do fator de atrito. Então executando, está aqui o valor de 0,017452. Então, coincide aqui com o valor que encontramos aqui no Excel, quando utilizamos o recurso ATGMeta e o Solver. Também está aqui bem próximo do valor quando eu utilizei aqui o MATLAB. Lembrando que a minha estimativa inicial é muito importante, eu dar uma boa estimativa. Caso contrário, o algoritmo pode não convergir, Por exemplo, eu vou mudar aqui essa estimativa, Ao invés de considerar 0,005, vou considerar aqui 0,05. Observe que o algoritmo aqui não convergiu quando eu executei, Então eu vou retomar lá a outra estimativa inicial que eu tinha, Com essa estimativa inicial aqui, observe que convergiu. Com isso concluímos mais um tutorial.